Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Somos um grupo formado por Everton Boritza, Rafael Lopes, Maria Clara e eu, Matheus Paim. A gente ficou responsável para explicar o artigo que trata dos terpenoides com atividades sobre o sistema nervoso central. Bom, para a gente falar de terpenoide, a gente tem que começar pelos terpenos, que são alcenos naturais que possuem o isopreno na sua composição. Os alcenos naturais são hidrocarbonetos que apresentam dupla ligação carbono-carbono. Esses terpenos são encontrados principalmente em óleos vegetais. Bom, o que é o isopreno que é encontrado na composição do terpeno? O isopreno é um composto orgânico tóxico, composto por um hidrocarboneto alifático com 5 átomos de carbono, que é utilizado como monômero. Os monômeros são pequenas moléculas que podem se ligar a outros monômeros. E essa ligação acaba formando moléculas maiores, que são denominadas de polímeros. Os terpenoides são terpenos que foram desnaturados pelo processo de oxidação, ou seja, que apresentam oxigênio na sua estrutura. E além disso, os terpenoides apresentam atividades psicoativas no sistema nervoso central. E quais são essas atividades, quais são essas ações no sistema nervoso central? Os terpenoides, por interagirem com os neurotransmissores GABA, cuja a função é desacelerar a atividade cerebral, o glutamatérgico, que é responsável pelo aprendizado e pela memória, o dopaminérgico, que é responsável pela sensação de bem-estar, e o opioide, acaba resultando em ações de potencialização ou inibição sobre a consciência, as emoções e a cognição. Tem também efeitos ansiolíticos, que são efeitos calmantes, utilizados para diminuir a ansiedade, por exemplo. Efeitos antinociceptiva, que é a diminuição de estímulos aversivos, diminuição de dores em geral. Também tem efeitos anticonvulsionantes e efeitos antidepressivos. E assim, por causa dessas características, as plantas que têm a presença de terpenoides e que possuem essas atividades e efeitos, durante toda a história tem sido usado com finalidades terapêuticas, espirituais e recreacionais. Agora eu passo a palavra para o Everton. Então, como foi dito, os terpenoides são uma classe de compostos orgânicos que se dividem em diversas categorias. Uma dessas categorias são os monoterpenoides, que são basicamente terpenoides que possuem duas ligações isopreno na sua composição química, o que vai dar a eles um total de 10 átomos de carbono, como pode ser visto na representação aqui no slide do linalool. Se a gente for contar, a gente encontra 10 átomos de carbono nele. Os monoterpenoides estão presentes nos óleos essenciais de plantas e possuem ações variadas sobre o sistema nervoso central. Alguns exemplos desses terpenos são o linalool, que é um composto encontrado na planta macassá, representado aqui na imagem, e é utilizado como um anticonvulsionante. Alguns estudos feitos com linalool revelam que ele tem ação sobre o sistema glutamatérgico, que é basicamente uma rede de neurotransmissores ativados pelo aminoácido glutamato. E o linalool ele inibe essa ligação do glutamato com o córtex cerebral. Ele impede a ação desses neurotransmissores. E essa inibição tem um efeito anticonvulsionante e analgésico. Pode passar o slide, por favor. Um outro exemplo de monoterpeno que temos é o alfa-tojona, cuja composição está representada aqui na imagem. Ele está presente em muitas plantas, principalmente as do gênero Artemisia, que é onde está a camomila, essa planta do meio com as pétalas brancas, e a sálvia, que é essa planta de cima com as pétalas arroxeadas. Esse monoterpeno ele tem efeitos alucinógenos, e é um componente do absinto, que, sendo ingerido, pode ocasionar efeitos como alucinações, tremores, sonolência e a paralisia. Ele é um antagonista dos receptores GABA. Os receptores GABA são basicamente um inibidor do sistema nervoso. Eles cortam conexões e sensações. Eles inibem essas sensações de ocorrerem.
Então, o alfa-tocina impede a ação desses inibidores. Isso pode ocasionar convulsões e os efeitos mencionados anteriormente, como tremores e alucinações. Já um outro exemplo é o borneol, que ele está presente em plantas como a valeriana e a camomila. A representação da estrutura dele está aqui embaixo. E altas doses do borneol, ele ativa os receptores GABA. Ao contrário do alfa-tocina, que era um antagonista, o borneol é um agonista. Os receptores GABA, como eu disse, são inibidores de sensações e a ativação desses inibidores gera alguns efeitos anestésicos. Extratos das plantas que possuem o borneol geralmente são utilizados para aliviar sintomas de ansiedade, cansaço, insônia e para causar efeito analgésico. Um exemplo bem popular é o chá de camomila, que é utilizado como calmante. Pode passar o slide, por favor. Mais um exemplo de monoterpenoide que temos são os valerotriatos, que são presentes em plantas da classe Valerianaceae, que é onde está a valeriana. Eles são descritos como sendo quimicamente instáveis e também atuam sobre os neurotransmissores GABA. Com isso, eles potencializam efeitos anestésicos do exobarbital, que é um agente anestésico, e também tem efeito sedativo, diminui a agressividade e é anticonvulsionante. Ele reduz a atividade locomotora e aumenta o tempo de sono induzido pelos barbitúricos, que são agentes usados como soníferos. Então, os monoterpenoides, como pode ser visto, são bem variados nos seus efeitos. Né? Alguns, como o cineol e a cânfora, estão presentes em óleos voláteis que causam convulsões, mas também existem o cijasmona e o óxido de linalool, entre outros, que potencializam a corrente iônica induzida pelos neurotransmissores GABA e o que acaba ocasionando efeitos soníferos e analgésicos, e o que explica o uso desses terpenos em processos terapêuticos. Extratos de diversas plantas usadas na medicina ao redor do mundo possuem os monoterpenoides na sua composição, como, por exemplo, a aloísia, que está representada aí na imagem, que tem um efeito sedativo e já apresentou efeito antidepressivo e ansiolítico em testes com ratos. Agora eu passo a palavra para o Rafael. Eu vou falar dos sesquiterpenoides, que são um subgrupo dos terpenoides que possuem 3 ligações de isopreno em sua composição. Um dos primeiros exemplos que podemos trazer dos sesquiterpenoides é o ácido valerênico. Ele é encontrado na planta Valeriana officinalis, mas não apenas nessa espécie em específico, mas em outras do gênero Valeriana. Ele possui a capacidade de inibir a enzima ácido gama-aminobutírico transaminase. Essa enzima ela tem a capacidade de inativar o GABA no tecido cerebral. Então, ao inibir essa enzima, ele pode fazer com que o GABA atue de forma mais eficiente sobre o tecido cerebral, fazendo com que ele atue para deprimir e sedar. Então, ele auxilia a atuação do componente GABA, do neurotransmissor GABA. Isso foi principalmente notado ao ser colocado essas 2 frações do extrato de valeriana, que é a fração EP, de extrato de petróleo, e a DCM, que é o diclorometano. Essas 2 frações, elas foram utilizadas para ver qual era a resposta delas no receptor serotoninérgico 5-HT. E a que respondeu melhor e que teve maior afinidade foi o extrato de petróleo. E ao verificar, o que possuía maior quantidade de ácido valerênico é o extrato de petróleo. Portanto, o ácido valerênico ele é essencial nesse processo de ativação da serotonina, portanto, ele auxilia nesses processos de ação depressora e sedativa. A artemisina ela é encontrada na Artemisia annua, da família Asteraceae, e ela é utilizada no tratamento de malária cerebral
quando algumas cepas do Plasmodium, que causa malária, são resistentes à cloroquina. Em estudos utilizando ela em altas doses, ela foi capaz de reduzir a estereotipia, que é causada pela apormifina, que é um medicamento agonista da dopamina utilizado no tratamento do Parkinson, e também foi utilizado para reduzir a hiperatividade causada pela bromocriptina, que também é um fármaco para o tratamento de Parkinson, que também é um agonista da dopamina. Ela possui essa atividade sedativa e o principal mecanismo que ela utiliza para atingir essa atividade sedativa é por ser antagonista de receptores dopaminérgicos. A dopamina é um neurotransmissor estimulante e ela atua como um antagonista desse neurotransmissor, dos receptores dopaminérgicos desse neurotransmissor. Outros sesquiterpenoides que nós podemos citar são aqueles encontrados na planta Polygonum viscoso, da família Polygonaceae. Elas possuem atividade analgésica do tipo opioide e ação depressora central. E essa atividade varia de acordo com cada sesquiterpenoide encontrado nela. A ação depressora central, ela é no ácido viscosulênico, a ação depressora central, ela é fraca. Já no viscosúmico, ela é fraca também. Já no viscosúmico, ela é moderada e na viscoazucina ela é significativa. Já a atividade de analgésica do tipo opioide, ela é moderada no ácido viscosulênico, ela é fraca no ácido viscosúmico e também na viscoazucina. Portanto, elas possuem diferentes atuações nessas duas áreas, tanto na atividade analgésica quanto na ação depressora central. Outro subgrupo que podemos apresentar aqui dos terpenoides são os diterpenoides. Eles possuem 4 ligações de isopreno e são encontrados em diversas plantas da natureza, incluindo aqui o ginkgo biloba, que são os gincolídeos. Os gincolídeos, eles possuem o gincolídeo B e o bilobalídeo. Eles possuem uma atividade antioxidante e de moduladora de sistemas. O principal que é encontrado é por ser antagonista do receptor do PAF. O PAF, ele é um receptor utilizado na geração de mensageiros secundários que são causadores e estão envolvidos no processo de excitotoxicidade, que é um processo neurodegenerativo que causa a morte das células. Então, por ser antagonista do PAF, ele consegue diminuir o efeito neurodegenerativo. Outra importante ação que podemos encontrar para os gincolídeos é uma ação estimulante, que foi encontrada ao utilizar o gincolídeo em pessoas que estavam com sono induzido e esse sono foi diminuído. O que pode explicar o mecanismo pelo qual os gincolídeos são utilizados para aumentar e para estimular a atividade cerebral, a atividade intelectual. Temos também a forscolina, que é encontrada na planta boldo, e ela possui a atividade antihipertensivas, além de ser um ativador específico da enzima adenilato ciclase. Essa enzima, ela produz ela está envolvida em muitos processos celulares e em muitos processos que geram mensageiros secundários. Isso foi o que pode facilitar a transmissão. Isso foi testado e comprovado com a coaplicação de forscolina juntamente com a serotonina. E as duas juntas puderam, com esse aumento de mensageiros secundários, puderam facilitar essa transmissão intermediada por receptores NMDA. Por último, entre dos diterpenoides, temos a salvinorina A, que vem da sálvia, e ela possui um efeito alucinógeno, que pode ser comparado com cerca de 200 microgramas com
o efeito de alucinógenos sintéticos, como o LSD. Isso a coloca como substituta, muitas vezes, da maconha em si. Ela é agonista de receptores opioides K, ao contrário da maioria das outras drogas psicoativas, que geralmente atuam sobre os receptores serotoninérgicos 5-HT, enquanto ela atua sobre os receptores opioides K, responsáveis por efeitos analgésicos e psicotomiméticos. Oi, boa tarde, bom dia, gente. Eu vou estar falando agora sobre os triterpenoides. Eles também fazem parte do grupo dos terpenoides, só que a diferença deles com os demais é que ele possui, sim, 6 ligações de isopropeno, o que significa que eles têm 30 carbonos na sua cadeia. Em especial, eu vou falar dos ginsenídeos, que eles são encontrados na raiz, na Panax ginseng, que é da família das Arariaceae. Os ginsenocídios é uma saponina triterpenêutica, que é um tipo de molécula com aplicação farmacológica. Possui diversos estudos que mostram seus benefícios, principalmente para o sistema nervoso central, como, por exemplo, na consolidação de memórias, na aquisição de aprendizado, e também na diminuição da morte de neurônios por isquemia, que é quando tem pouca irrigação sanguínea, como também a diminuição da morte por toxicidade de glutamato, que ele é um neurotransmissor. Já que ele é um neurotransmissor, a sua ação prolongada numa célula nervosa faz muito mal. E para isso se utiliza do ginseng, que ele possui vários tipos de ginseonídeos, mas que o principal para esse caso é o RG3, que ele possui um potencial muito maior que os outros, inibitório, para sinais mediados por NMDA, que é o neuroreceptor. Sendo assim, quando ele age direto no neuroreceptor, ele acaba impedindo o glutamato de agir tanto assim na célula, o que apresenta uma neuroproteção. Eu vou usar o glutamato para poder encaminhar a conversa, mas enfim. O glutamato ainda apresenta ação tóxica nas células PC12, que no caso, o principal para agir contra essa ação seria o RG2, que ele atenua essa toxicidade por inibição do influxo do cátion, cálcio mais 2, e pela diminuição da peroxidação lipídica e pela subregulação da expressão de fatores pró-apopióticos. Ainda no RG2, ele também é capaz de inibir a formação do peptídeo beta-amiloide, a beta-140, e que pode vir a ser mais para frente um grande potencial para o tratamento de Alzheimer. Voltando para o glutamato, ele, junto com o ácido caínico, induzem exotoxicidade aos neurônios da medula espinhal. E, nesse caso, a ação pode ser feita pelos ginsenocídios, RB1 e RG2, que eles protegem esses neurônios da mesma forma que também protegem eles da ação do estresse oxidativo devido a peróxido de hidrogênio. Continuando a conversa sobre o RB1 e o RG1, eles apresentam também outros benefícios, como, por exemplo, aumentar a sobrevivência de células dopaminérgicas, que são os que sintetizam dopamina, e também permite um crescimento neurítico, que isso acontece depois de eles forem expostos a MPP+, ou glutamato, que pode ajudar mais para frente também para evitar o tratamento de Parkinson. Voltando a falar sobre a raiz do ginseng, ele é tradicionalmente usado para tratamento de doenças como depressão e ansiedade também. Há estudos que mostram a sua capacidade de diminuir a atividade motora, apresentando uma ação quase como um diazepam, e também a sua ação ansiolítica. Também tem outros estudos, só que eles não são conclusivos, como, por exemplo, quais seriam os mecanismos envolvidos na sua ação protetora, sobre os neurônios dopaminérgicos, e também sobre quais seriam os envolvidos na sua atividade ansiolítica. E nisso, agora eu vou falar sobre outros tipos de triterpenoides. Tem, por exemplo, 2 que vêm da planta centelha asiática, que seriam o triterpeno bramosídeo, que é obtido por estado alcoólico dessa planta, e que apresenta efeitos tranquilizantes,
isso testado em ratos. E também tem outros citopenoides, como o ácido asiático, também da centelha asiática, que em testes in vitro mostraram sua capacidade protetiva com os neurônios corticais contra a extoxicidade do glutamato. Aí agora, sobre a planta Polygala tenuifolia, a gente tem mais 2 ginsenocídios, mais 2 de triterpenoides, que são as Polygala saponinas, que elas possuem propriedades antagonistas. Possui receptores dopaminérgicos e de serotonina. E é muito utilizada pela medicina tradicional chinesa para tratamento de psicose. E a outra é a Onigia saponina, que se consegue pelo extrato aquoso da tenuifolia. E que, no caso, ela prolonga o tempo de sono induzido pelo hexabarbital, que é um tipo de sedativo. Aí agora a gente tem a saponina nortriterpênica, que se consegue pelo extrato hidroalcoólico da Piphaphia aglomerata, e que ela é vendida no Brasil como uma substituta ao ginseng. Ela possui atividades depressoras no sistema nervoso central, em testes com convulsões induzidas, e também apresentou efeito amnésico em testes de esquiva inibitório. E terminando essa parte dos citopenoides, nós temos mais 2 plantas, que é a Discoria batatas, que ela tem o citopenoide saponina esteroidal diciônica, que possui ação inibidora da acetilcolinerase, que é importante para a propagação do impulso nervoso, e também tem a Bupleurum falcatum, que tem a saponina triterpenêutica saicosídea, que apresenta efeitos sedativos e analgésicos. Pode passar, por favor. Tá. Agora eu vou falar sobre os meroterpenoides. Em especial, eu vou falar sobre os canabidioides, que eles são formados por uma série de 21 átomos de carbono e que são estruturas terpenofólicas. Dos canabidioides, a gente pode falar cannabis sativa, que é da família da Cannabaceae, não sei falar, e são utilizados há séculos para diversos propósitos, como alimentação, recreação, rituais religiosos e para fins medicinais. Quanto a esse caráter médico, ele serve para aliviar sintomas de tratamento de câncer, AIDS, esclerose múltipla e também síndrome de Tourette. Desses canabidioides, dá para poder falar principalmente da tetrahidrocannabidiol. Também pode ser falado como delta-THC, e que possui pontos positivos e negativos. Dos positivos, dá para falar sobre alguma das suas atividades terapêuticas, como analgésico, também controle de espasmos em pessoas com esclerose múltipla, e também propriedades analgésicas e anticonvulsionantes. Como pontos negativos, eles podem ocorrer, nem sempre. Dá para poder falar também alterações na cognição, alterações na memória, e também depressão, euforia e sedação. No final dos anos 80, foi descoberto o THC, que ele só se liga a receptores canabidioides conectados à proteína G no encéfalo. Ainda mais nas regiões sobre a questão motora, no córtex cerebral e também nas relacionadas à dor. Ainda em relação aos receptores canabinoides, a gente pode falar 2 tipos de receptores. O CB2, que ele fica no sistema periférico, sendo expressos na maioria das vezes por células imunes, e também tem o CB1, que é encontrado no encéfalo. Esses 2 tipos, junto com mais 5 tipos de canabinoides endógenos, formam um sistema endocannabinoide, que são derivados do ácido arquedônico, e que isso é o que diferencia eles dos fitocannabinoides. Falando um pouco sobre o receptor CB1, dá para poder dizer que ele é alterado em pessoas com esquizofrenia. Só que, não bastando isso, são os receptores canabinoides e ligandes endógenos que são diferentes nelas. O CB1 ainda dá para poder falar sobre estudos que tiveram sobre ele com o IN 55-212-2,
que é um antagonista sintético desses receptores canabinoides, e que mostram que esse CB1 pode estar relacionado também com o desenvolvimento de psicoses. E aí, nesse caso, entraria o canabidiol, com propriedade, ele se mostrou com propriedades antipsicóticas. É só isso sobre esse. Aí, agora, eu vou para as considerações finais. Considerando tudo sobre os terpenoides e tudo mais, mesmo que eles só sejam da classe das metabolismos secundários das plantas, fica muito claro o potencial terapêutico deles, mesmo que às vezes eles apresentem algumas reações tóxicas no organismo. Esse potencial bom, vamos dizer assim, deles, pode ser visto tanto pela forma como eles foram usados durante muitos anos pela medicina popular, como também sobre os vários estudos que tem sobre ele. Esses estudos, pesquisas, dá para poder falar também sobre os objetivos delas, que é entender sobre alguns alvos moleculares e mecanismos por trás dessas reações no organismo. Desses alvos moleculares, dá para citar, por exemplo, as pesquisas relacionadas aos neurotransmissores GABAergético, glutamatérgico, dopaminérgico e opioide. Mas no final de tudo isso, essas pesquisas elas têm um objetivo principal, que é entender a estrutura/atividade desses terpenoides. E que, no fim, isso tornaria tudo mais fácil, conseguir fármacos mais eficazes, estando também mais seguros. E é isso, gente. Espero que tenha entendido bem.